Boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez para fazer uma discussão de interesse do grupo RN Solidariedade Covid, mas também de interesse da sociedade diante desse momento que nós estamos vivendo de pandemia, né? O tema de hoje é interessante porque eu acho que a gente nunca sentiu tanta falta de cidade, né? Nós estamos vivendo um isolamento social, nós estamos vivendo confinados, cada um nos seus apartamentos, nas suas casas, nos seus locais de moradia e sentindo vontade a todo instante de viver essa cidade, né? As cidades onde nós moramos. E nunca valorizamos tanto os lugares, os espaços onde a gente vive e convive. Eu estou aqui hoje com Hermínio Brito e com outras duas convidadas, que em seguida vou apresentá-las, mas só para introduzir, é fato que essa coisa, cidade, ela nem sempre existiu. Há muito tempo atrás, ela se originou a partir do momento que os homens passaram a sentir necessidade de conviver, necessidade de se comunicar, de se organizar, e a partir também do momento em que começaram a existir as primeiras trocas, né? A produção agrícola passou a ser comercializada e, de alguma forma, não um comércio como a gente conhece atualmente, mas um comércio de trocas. Essas trocas, elas evoluíram e os homens se tornaram sedentários em lugares que se passou a se chamar polis, particularmente as principais cidades surgiram na Grécia, quando os homens também passaram a exercitar a política, né? E, em seguida, logo a partir dessa sedimentação humana, começou a existir o estreito vínculo entre a participação ativa e a vida na cidade. Então, a cidade passa a ser, de fato, um lugar, né, que posteriormente vem a se chamar como um espaço urbano, né, já é diferente. Urbano que tem uma série de elementos que compõem esta cidade e faz com que ela se torne mais adequada à experiência humana de viver. Hoje, o que a gente tem no mundo inteiro é que a maioria das pessoas vivem em cidades. O que anteriormente era no campo, hoje a maior parte das pessoas vive nas cidades e exercem uma outra categoria, que não cabe aqui explicar, mas a cidadania de viver na cidade, né? A cidadania que é reivindicar seus direitos, que pode, aliás, reivindicar seus direitos e precisa entender quais são os seus deveres para cumpri-los corretamente, eticamente. E no Brasil, essa ideia de espaço urbano, ou de habitação, ou de, enfim, de elemento que faz com que o homem se consolide no espaço, nas cidades, ela só passa a existir quanto lei na Constituição de 88, com o surgimento na discussão da proposta de Constituição de 2 capítulos, que posteriormente foi regulamentado no Estatuto da Cidade, 11 anos depois, ou seja, 2001, 13 anos, perdão. 2001, o Estatuto da Cidade é aprovado no Congresso Nacional e a habitação, com a Constituição de 88, passa a ser um direito igual à saúde e à educação. Então, habitação, saúde e educação são os 3 direitos básicos garantidos pela Constituição de 88. A habitação passa a ser regulamentada com o Estatuto da Cidade, e com o Estatuto da Cidade surge um instrumento de gestão que é muito importante, que é o Plano Diretor. O Plano Diretor, que é um documento que orienta a política de desenvolvimento das cidades. Todas as cidades, a partir de 20 mil habitantes, são obrigadas por lei a ter um plano diretor e a ter, portanto, uma política que direcione o seu desenvolvimento, né? O plano diretor instaura também a obediência a 2 princípios básicos, que é o planejamento participativo e o cumprimento da função social da propriedade. Então, são conceitos que existem, que estão à disposição de gestores, e a grande parte deles ou não sabe que ele existe, esses direitos de usar esse instrumento existe, ou não quer usar, né? Havemos de convir que todas as pessoas, perante a lei, passam, com um plano diretor, a se constituir como um sujeito que pode interferir no desenvolvimento da cidade. E, às vezes, isso não é muito conveniente para o mundo da política e dos gestores que estão usando, de certa forma, ainda as estruturas municipais a seu bel prazer. Então, todas as pessoas, a partir do plano diretor, do ponto de vista da lei, têm direito a ter tudo o que uma cidade pode oferecer, né? Isso é muito grandioso,
e, ao mesmo tempo, muito ameaçador, né? Embora, né, é uma letra da lei, e apesar disso, né, toda essa regulamentação, para a maioria das pessoas, continua ainda desconhecida, né? Ou continua não tendo, da mesma forma que não tem uma educação e uma saúde de qualidade, também não tem o direito à habitação. Mas isso é lei, né, desde 2001. Portanto, a gente tem que continuar vivendo e convivendo numa cidade do século XXI, com muitos problemas ainda acumulados, com muitas questões que precisam ser resolvidas, e no jogo cotidiano que se instaura na maioria das cidades, né, o que existe são interesses diversos, divergentes, conflitantes, que se deveriam estar, enfim, colocados nessa lei, nesse instrumento de gestão que é o plano diretor. Eu vou passar a palavra agora para a Hermínia, e em seguida apresentarei nossas debatedoras. Oi, Giovana, Ruth, Ana Mônica e a todos que estão nos vendo. Hoje nós atingimos pela primeira vez mais de 1.000 mortes pela Covid no Brasil. Nos últimos 24 horas morreram 1.176 brasileiros. Vi essa notícia agora na televisão. E para quem ainda tinha dúvida de quando é que a gente ia atingir o primeiro lugar, ou seja, ser o centro da pandemia mundial, isso talvez até mais 10 dias, se continuar nessa escala, nós vamos atingir o epicentro da pandemia no mundo. De certa forma, Giovana, o grupo que nós criamos, chamado RN, Solidariedade Covid, ele é o centro desse debate de hoje. Ou seja, o grupo Solidariedade ele surgiu para que as pessoas que não tivessem vínculos institucionais, ou seja, com entidades ou com governos, que nós, como cidadãos, pudéssemos nos organizar para contribuir com determinado assunto ou com determinada temática. E o que nós decidimos fazer, a partir do dia 21 de março, foi fazer uma intervenção mais efetiva, no sentido, em 3 frentes. A primeira é comunicação, conversar com as pessoas sobre os vários aspectos que envolvem essa pandemia. E é o que nós estamos fazendo agora e que temos feito, basicamente, atualmente, um dia e outro não, praticamente hoje. Além disso, nós também estamos trabalhando com um grupo de pessoas muito valorosas para que a gente consiga contribuir com documentos ou com propostas para as autoridades, especialmente as autoridades que estão envolvidas diretamente ou indiretamente com essa pandemia. E, dessa forma, já fizemos 17 documentos que envolvem praticamente todos os temas dessa pandemia, nós já tratamos e escrevemos propostas e sugestões para as autoridades, especialmente sanitárias. E, por fim, nós também, diante do desaparelhamento que o SUS está vivendo, não é de hoje, o SUS tem sido atacado mais precisamente do governo Temer para cá, de forma a tirar verbas, a tirar suas estruturas, a minar suas bases de formulação. O SUS, só para vocês terem uma ideia do que isso representa, só no último ano foi tirado, por aquela emenda que foi aprovada no Congresso do teto dos gastos, foi tirado 26 bilhões do SUS, só no último ano, só em 2019. Então, vejam que, diante desse aparelhamento que o SUS está vivendo, nós hoje, os profissionais de saúde estão praticamente à míngua, e tendo que enfrentar uma pandemia dessa envergadura, num vírus terrível como esse, praticamente com os seus próprios recursos. Hoje eu recebi uma informação
que dos 20 profissionais do Departamento de Farmácia da Maternidade Leide Moraes, 13 estão fora de combate. 8 com suspeita e 5 com Covid. Então, vejam que o quadro é muito grave, especial, e é mais grave ainda para as pessoas que estão na linha de frente. E é por isso que nós resolvemos acudir, mesmo que não seja obrigação da sociedade, mas nós resolvemos acudir aquelas pessoas que estão na frente dessa pandemia, atendendo as pessoas vinculadas à rede pública e ao SUS. Então, é para isso que a gente faz todo tipo de articulação, todo tipo de apelo, para que construamos, temos condições de confeccionar os EPIs, ou seja, os equipamentos de proteções individuais, para esses profissionais trabalharem com o mínimo de segurança. Eu digo mínimo porque, na China, os profissionais de saúde atenderam as pessoas com 14 itens de EPIs. 14 itens, um profissional só. Aqui, o Ministério da Saúde preconizou 5 itens como obrigatório, e na maioria das vezes nem 5 itens são oferecidos a esses profissionais. Então, é uma outra frente que nós temos feito e que precisamos muito das pessoas para que a gente continue contribuindo. Hoje, nós atingimos 10.100 protetores faciais de acetato distribuído para a rede de saúde, para as pessoas que estão envolvidas com essa pandemia. Isso não é pouco. Isso significa a maior quantidade de EPI que alguém distribuiu no Estado, seja lá qual for o ente. Só de protetores faciais a gente atingiu hoje 10.100, e foi graças ao bom coração das pessoas que contribuem financeiramente para que a gente consiga fazer esse trabalho. Então, Giovana, eu encerro essa introdução dizendo que esse tema tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo no grupo. Ou seja, o que nós somos fruto da participação social numa ação concreta e real nessa pandemia. Eu vou aproveitar e chamar as duas convidadas, né? Professora Ruth, que é professora da UFRN, que está aqui representando como arquiteta urbanista, professora da UFRN, coordenadora do Fórum Direito à Cidade, pesquisadora do Observatório das Metrópoles, Núcleo Natal, e Ana Mônica Ferreira, que é professora da UERN, advogada, pesquisadora também do Observatório das Metrópoles, Núcleo Natal, todas as duas, e membro do Fórum Direito à Cidade. As duas, tem um tempo aí que vocês terem, a gente está aqui na retaguarda, qualquer coisa a gente aparece novamente, fiquem à vontade. Ruth e Ana Marta, vocês que distribuem a discussão que vocês quiserem apresentar. Antes de tudo, eu queria agradecer a iniciativa do grupo RN Solidariedade Covid, que eu reputo das mais recentes iniciativas, uma das mais importantes, né, para o contexto que nós estamos vivendo, é por isso que me inseri e tenho acompanhado à medida do possível, né, e associando ao tempo com as outras demandas. Como Giovana falou, eu sou professora do Departamento de Arquitetura da UFRN e atualmente, desde 2018 especificamente, coordeno o Fórum Direito à Cidade, como projeto de extensão. Nós cadastramos em 2018 um projeto de extensão quando estivemos nos preparando para participar do processo formativo e articulado na discussão do processo de revisão do Plano Diretor, que tinha se instalado em 2017. Por que nós nos preocupamos com isso? E como nos conduzimos desde então, né? Como Giovana falou, o Plano Diretor, ele é um instrumento de gestão municipal posicionado na Constituição Federal como o principal instrumento do desenvolvimento urbano do município. Agora, atentem para um fato, o Plano Diretor que estamos falando é o Plano Diretor de ordenamento territorial, é o plano que orienta o processo de uso e ocupação do solo do município.
ou seja, orienta as ações dos agentes públicos e privados na produção e gestão desse território. Então, é dessa matéria de que se trata, e que muitas vezes parece muito árida, né, porque ela vai regular as nossas ações diuturnas, né, e que se processam cotidianamente a partir das demandas que os cidadãos fazem ao município. E isso parece muito distante, né? Então, no caso de Natal, o plano diretor ele está instalado como uma ação política permanente desde a década de 80, especificamente, mesmo antes da Constituição. Nós tivemos um processo de participação cidadã ativo na década de 80, quando aprovamos um plano diretor cujo formato era balizado ainda num planejamento funcional que muita gente já estava deixando de fazer, mas que nós lutamos juntos naquele momento, e a partir da luta da cidadania, nós conseguimos introduzir algo que é muito simbólico para a gente, muito caro, e que é específico de Natal, que é a defesa da proteção do meio ambiente, e com muito destaque para a paisagem de Natal. E essa luta vem desde a década de 80. Então, a Constituição estabeleceu os preceitos de um processo participativo, reconhecendo o papel da cidadania no processo de construção dos lugares onde vive, é a chamada participação popular, né, que se estabeleceu nas diferentes dimensões ao longo das décadas de 90 e 2000, especialmente. Nessa última década, nós já começamos a sofrer, a Ana Mônica vai falar um pouco mais sobre isso depois, um processo de arrefecimento, e nos últimos anos, todos nós sabemos como está sendo difícil lidar com este princípio, o princípio da participação social, que está lá na Constituição, foi introduzido, reforçado no Estatuto da Cidade, que Giovana também já antecipou, tem sido a marca da discussão do plano diretor. O plano diretor de Natal que temos em vigor, ele foi aprovado em 2007, e era um contexto político, que todos nós sabemos, o que vivíamos em 2007, naquela década, que vivíamos um processo de ascensão e de construção e de fortalecimento da democracia no país. Então, naquele plano diretor, nós conseguimos afirmar os princípios e construímos um plano diretor que tem, entre seus objetivos e critérios, eu vou destacar 4, né? A regulação e o acompanhamento desse processo de uso de ocupação do solo, observando a proteção ambiental, observando a capacidade de suporte da infraestrutura, o princípio da função social da cidade e da propriedade, ou seja, a propriedade e a cidade como um todo que não cumpre a função social, a sua função social, isso implica um olhar atento e cuidadoso para as populações que vivem em territórios mais vulneráveis, e a participação social como um eixo, um critério transversal a todas as ações. Bom, nós temos mantido esse princípio, e às vezes fica muito difícil quando a gente está discutindo o plano diretor, mas eu não entendo. Acontece o seguinte, mais do que uma lei, que é nisso que ele se materializa, ele é aprovado pelo Legislativo, e a partir das suas regras, nós, cidadãos, nos conduzimos nesse território. Mas ele é um instrumento que desenha e constrói a cidade. Então, quando estamos discutindo o plano diretor, estamos pensando que cidade nós queremos, qual é o desenho de cidade que nós queremos. Né? E é por isso que o princípio da proteção do meio ambiente, da proteção da paisagem, né? Da proteção dos territórios onde vivem as populações em situação de vulnerabilidade, o respeito a todos, ele é fundamental, porque ele se coaduna com os princípios do Estatuto da Cidade e com o princípio da Constituição Federal. Então, o Estatuto é a lei federal nacional que regulamenta os artigos 182 e 83, que estabelece que, pela primeira vez no país, na década de 80, pensou em política urbana. E atentem que, na década de 80, o país já era 80% urbano, e não tinha nenhum regramento que pensasse o território urbano. Então, nós estamos tratando disso. Aí, como estamos hoje? Eu pensei que a gente podia conduzir uma discussão, e isso pode orientar algumas perguntas que virão, tentando pensar na ideia de contexto, conteúdo e participação.
Por isso que o tema tem a ver plano diretor, participação social no contexto da pandemia. Porque, é claro que o plano diretor é importante, né? Nós temos defendido isso, porque todos nós que habitamos nos territórios dos municípios, né, precisamos de orientação para nos conduzir, para nos portar nas nossas ações. Nós somos agentes produtores desse espaço, e a gente não pode produzir de qualquer forma. Então, ele é importantíssimo. E a necessidade de revisão dele também é instituída por lei. Então, por isso que nós estamos num processo de revisão. Agora, como ele é desenhado a partir com a participação social, e isso é o que defendemos muito, ele aí abriga e agrega diferentes interesses. Resta saber e discutir quais os interesses, digamos assim, resultam predominantes no produto final desse desenho de cidade e, consequentemente, da lei que irá orientar essa cidade nova desenhada. Então, a revisão do plano diretor que a gente está tratando, ela começou em 2017, porque em 2017 fez 10 anos, e tinha a obrigação legal de que até, com 10 anos, todos os planos diretores, até 10 anos, tinham que ser revistos, mas ela parou. Então, ela começou em meados de 2017, a cidadania fez uma ação questionando o processo, e ela só foi ser retomada em fevereiro de 2019. Então, nós passamos o ano de 2019 inteiramente debruçados na discussão desse processo de revisão. E aqui eu volto à apresentação inicial do Fórum Direito à Cidade, e que o Fórum Direito à Cidade, criado como um projeto de extensão em 2018, esteve se preparando em 2018 e durante 2019 para acompanhar e prestar acompanhamento, prestar assessoria aos movimentos sociais para discutir, participar ativamente desse processo. Então, durante o ano, não dá para a gente se alongar, e nas perguntas a gente pode desenvolver mais, mas durante o ano de 2019, o processo enfrentou alguns percalços, né? Sempre sob questionamento da cidadania. Então, resumidamente, foi reaberto em fevereiro, foi suspenso em junho, foi retomado em julho e intensivamente desenvolvido no segundo semestre, até março. E aí tem várias etapas. A última etapa, quando foi interrompido em razão da pandemia, especificamente na terceira semana, eu acredito dia 16 ou 17, se eu não estou enganada, de março, o processo foi suspenso. Nós, inclusive, estávamos pedindo com alguma semana de antecedência, mas o processo estava em discussão nos conselhos municipais, que é uma instância do legislativo, e a prefeitura optou por fechar o processo nos conselhos municipais. Esse processo se encerrou da seguinte maneira: com uma minuta pré-aprovada, que é como dispõe o regimento, tem uma minuta que foi resultado dessas discussões, que quem depois tiver interesse, sempre sobre muitos atropelos, muito conduzida de forma assodada, apressada, porque se estamos fazendo um projeto que desenhará a cidade por mais de 10 anos, não há razão para que a gente faça uma discussão em 6 meses, que foi o que de fato aconteceu. O segundo semestre de 2019 e 2 meses do início de 2020. Então, esse processo ele foi suspenso, tá? E nós retomamos as atividades acadêmicas agora em 2020 como fórum e Observatório das Metrópoles, com o qual nós, membros do fórum, muitos de nós somos membros e atuamos no Observatório das Metrópoles, e em articulação também com a Articulação Nacional BR Cidades, por isso que nós estamos transitando localmente e nacionalmente em 2 instâncias. Então, o que acontece? Em abril, nós começamos tivemos o susto de 15 dias, né, a suspensão das atividades, e no susto de 15 dias, paramos e vamos agora retomar, e começamos a sistematizar materiais do plano. Quando fomos surpreendidos, que eu acho que é isso que eu gostaria que essa discussão fosse conduzida aqui, fomos surpreendidos com o processo de retomada da revisão do plano diretor, agora de forma remota, né, e aí ativando novamente vários questionamentos,
Nesses últimos dias, nós conseguimos publicar 2 artigos em revistas nacionais, nos justificando, e na carta Capital, né, caiu ontem, soltamos uma nota, junto com o Observatório da Metrópolis e um conjunto de entidades sobre esse processo, e fomos surpreendidos positivamente com a ação do Ministério Público em paralelo, que conseguiu suspender o processo. Para encerrar, porque a Ana Mônica continua neste ponto, nós estamos questionando o processo, não porque não queremos continuar com o processo de revisão, é claro que queremos, por todas as razões que já explicitamos, porque o processo é importante e nós continuamos, apesar, né, dos nossos questionamentos. O problema e isso é título do artigo da Carta Capital, desigualdade geográfica no acesso à informação. Então, o problema é que como é que essa discussão pode se dar pela via remota, que ela já foi difícil na via presencial. Então, a discussão que a gente está pautando hoje não é contra o processo, não é contra a internet, é como que essa discussão poderá chegar a toda a população, de fato, como preconiza o Estatuto da Cidade e o próprio Plano Diretor. Então, eu deixo isso no ar. E aí, Ana Mônica. Pronto. Você está com a palavra. Boa noite a todas. Já tem um comentário aqui do Vanilson. Antes ele fez um discurso bastante extenso, falando sobre a dificuldade de acesso à internet, né? Ele, como representante do movimento Pop Rua, ele diz assim: acesso à internet ou aparelhos, como será incluída essa população? Estou lendo aqui. Eu vou já tentar responder a pergunta de Vanilson no final da minha fala, pode ser? Pode. Só para... Você já me apresentou, né? Meu nome é Ana Mônica, eu sou professora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, sou advogada e pesquisadora do Observatório das Metrópoles e participo também, junto com a professora Ruth, né, sob coordenação da professora Ruth, do Fórum Direito à Cidade. Primeiro, queria parabenizar a iniciativa de vocês, porque eu acho que esses espaços, no nosso contexto de pandemia, eles são muito importantes, eles agregam a participação de diversas pessoas, profissionais de diversos contextos, trazendo diálogos bem interessantes. Eu acho que isso é muito louvável nesse tempo, vamos dizer assim, de fake news e muitas informações distorcidas que não agregam conhecimento. Então, já queria deixar aqui registrado o agradecimento, né, por estar participando, mas principalmente também parabenizar essa iniciativa. E fico muito feliz por ter sido convidada pela professora Ruth, que também é uma inspiração para mim, que eu conheci desde o início do doutorado, e com as participações nos conselhos da cidade e na atuação da agenda urbana do nosso município. Antes de começar a falar, eu queria só contextualizar com o Covid, porque eu fiquei muito chocada, assim como foi falado logo no início, com os dados alarmantes que a doença está trazendo para a nossa realidade. Então, dados da terça-feira, porque eu peguei eles antes de começar aqui, foram registrados 262.545 casos confirmados na doença em todo o país e 17.509 mortes. Aqui no Rio Grande do Norte, até ontem, né, foram 3.483 casos confirmados de Covid e 160 óbitos. Então, de uma forma muito simplificada, o que a gente precisa ter desses dados? Ter a consciência de que não era para a gente estar discutindo ou evitando energias e esforços nessa discussão, porque hoje, tanto a população quanto o poder público deveria ter todas as atenções voltadas para o combate à doença e a luta pela vida. E aí, dentro do contexto que a gente se propõe a falar sobre o processo de revisão do plano diretor, como já foi colocado, né, desde a apresentação e na fala da professora Ruth, é que o plano diretor está previsto na Constituição Federal, no artigo 182, nos parágrafos 1º e 2º, e também no Estatuto da Cidade, no artigo 41. Qual é a ideia? Ele não é uma lei comum, e esse é um ponto muito importante, porque às vezes na área jurídica isso não é muito bem compreendido. Não existe o processo legislativo para o plano diretor, ele é um pouco diferente, exatamente para ele trazer uma maior legitimidade a partir da participação de diversos segmentos no planejamento e elaboração dessa lei, que vai trazer os rumos da nossa cidade. Então, esse instrumento legal, ele vai ser recomendado para todos os municípios. Eu acho que isso é um ponto importante, porque eu não sei se só tem
pessoas assistindo do município de Natal ou de outros municípios do Rio Grande do Norte, como a rede é do Rio Grande do Norte, então é muito importante que, porque o prefeito fala que a gente não tem a quantidade de habitantes suficiente, não precisa de plano diretor. Então, já é uma coisa que a gente precisa deixar isso bem claro, que o plano diretor ele é recomendado para todas as cidades. Agora existe a obrigatoriedade legal, né? É obrigatório para os municípios com mais de 20 mil habitantes, integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, que tem uma área de interesse especial turístico, ou está inserido dentro de alguma influência de projetos com significativo impacto ambiental. Então, esse já é o primeiro ponto. Natal já vem tendo planos diretores desde até anterior à Constituição de 88, é importante que isso seja dito, mas com o marco legal da Constituição de 88, a gente passa a ter esse compromisso firmado diante do ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, é uma obrigação do poder público, mas também é um direito da população de estar participando dessa construção desse documento. E dentro do nosso plano diretor, que é o plano diretor de Natal, é uma lei complementar, que é a lei complementar 82 de 2007, a gente tem o sistema do planejamento urbano definido e instituído por lei. E o próprio processo de revisão do plano diretor, ele também já tem suas diretrizes a partir do Estatuto da Cidade e da normativa, né, do Conselho Nacional das Cidades, que vai estabelecer os parâmetros de como essa revisão deve ser feita. Como a professora Ruth já colocou, existe um prazo máximo, esse prazo é de 10 anos, é possível que a revisão seja com um prazo menor. No nosso caso, por uma série de fatores, isso foi se arrastando ao longo do tempo, né? Eu iniciei essa pesquisa e estudos do plano diretor em 2015, e a gente viu que não existia só uma proposta, o plano diretor realmente iniciou em 2017, e depois teve uma suspensão, e foi em 2019 que ele ganhou, vamos dizer assim, fôlego, e houve uma estruturação por parte do poder público para dar início a todas as etapas. Logo de início, a gente já tem uma série de críticas da forma com que foi construído o que seria o instrumento regulamentador ou regulatório desse plano diretor, que foi o próprio regimento interno. Mas, independente disso, o próprio regimento interno, nesse momento atual, ele está se vendo descumprido. E aí a gente vai colocar, de forma geral, qual a principal violação. A principal violação, dentre outras pequenas nuances que a gente pode até chegar aqui a discutir, a principal delas, e o ponto nodal aqui da nossa discussão, é a violação do direito fundamental à participação. E que participação é essa, né? Às vezes a gente acha que a participação é como se fosse uma ratificação da população daquilo que já foi proposto pelo poder público. E a ideia não é essa. A ideia da participação, primeiro, pressupõe o direito à informação. E esse direito à informação, ele já se vê violado por uma série de ações que a gente pode conversar sobre isso, mas de uma forma muito basilar. Eu posso dizer que nem tudo está na internet, não tem acesso fácil para a maioria da população, os acessos são dificultosos. Então, esse próprio direito à informação, que seria já um início para se ter essa participação, a gente já vê ele violado de cara. É importante dizer que o direito à informação não é uma invenção ou uma defesa de ideologia, partido político, muito pelo contrário, é um direito consagrado na Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 14, já fala sobre essa perspectiva, tem outros incisos no próprio artigo 5º, ou seja, é um direito fundamental o acesso à informação, e a gente está vendo violado. Não só pela omissão da informação, isso é muito importante, mas também pelo fenômeno recente, agora, né, das fake news. Então, a gente tem, em 2 momentos, a violação desse direito à informação. Da participação propriamente dita, a gente também viu uma série de violações, e que pese a alteração do contexto presencial para o virtual. A gente tem que esse direito de participação, ele é um direito reconhecido, não só pela Constituição, mas também por documentos internacionais. Isso está bem explicado no nosso texto da Carta Capital, que a professora Ruth mencionou, então não vou me alongar muito aqui. Eu queria só contextualizar o passo a passo cronológico da nossa preocupação neste atual momento. Bom, dia 17 teve a reunião do Concidade.
Desculpa Oi. interromper. Acho que a gente poderia, Claro. nessa cronologia, antes de entrar na cronologia propriamente do processo, eu acho que era importante detalhar um pouco essa questão da participação, que é um ponto que eu acho que é fundamental, né? A gente está tratando especificamente da discussão do plano diretor de Natal, né? E a gente está vivendo um momento que a gente observa, e não é só em Natal, um alheamento, ou um mascaramento, ou uma incapacidade do cidadão de se fazer presente, seja ele virtual ou não, presencialmente. A minha pergunta para vocês é um pouco para vocês amadurecer ou aprofundarem e colocarem mais para quem estiver assistindo, né? O que é essa participação, de fato, né? E aí a gente entraria, porque o que está levando a gente a fazer essa discussão é exatamente a impossibilidade que está colocada pela mudança que foi imposta pela Prefeitura de Natal, de um sistema presencial para o virtual e impedindo as pessoas de participar do processo de discussão. Antes de passar para essa cronologia, eu vou anotar aqui para depois lembrar você, que eu acho que você deve estar no seu roteirinho, voltar, mas deter um pouco mais nisso. Tá. Então, a professora Ruth quer falar ou eu posso seguir nessa linha? Depois, se for necessário. Pronto. Eu acho importante, para falar de participação, a preocupação dessa participação que tem esse viés da Constituição Federal e do Estatuto da Cidade, aqui no nosso município, o papel dos conselhos dentro desse sistema urbano que foi estabelecido no Plano Diretor de 2007, o papel importante que a gente tem do Concidade. E aí, a ideia da participação do Concidade, do que é o Concidade, né? Eu acho que talvez valha a pena falar um pouquinho sobre isso. Ele é um órgão colegiado, que ele tem uma natureza permanente, ele não só é consultivo, mas ele também é deliberativo. Esse também é um ponto importante, que às vezes gera discussões jurídicas, que é integrante desse sistema de planejamento. E qual é o objetivo? O objetivo é a articulação de políticas para o desenvolvimento sustentável com ampla participação da sociedade. Então, o que seria essa ampla participação da sociedade? Seria a participação não só do prefeito que preside esse conselho, mas os 51 membros que representam diversos segmentos da cidade. Além destes, essas reuniões elas são públicas, ou seja, qualquer pessoa interessada pode ir lá, tem direito à voz, não tem direito a voto, mas tem direito à voz, isso é um ponto muito importante. E a ideia da participação, ela pressupõe informação e publicidade. Então, a gente está tendo um problema no âmbito do plano diretor, exatamente porque a gente não está tendo o acesso devido à informação, não temos o direito à publicidade consagrado dos atos do poder público, e nisso a gente já está tendo uma dificuldade de fazer com que a maioria das pessoas participem do processo, ele ainda sendo presencial. Quando a gente tira esse processo do âmbito presencial e passa ele para o virtual, o que, num primeiro momento, pode parecer ser uma facilidade ou um fator agregador e facilitador, multiplicador de participação, na verdade, a gente está tendo um movimento contrário. Em que sentido? A gente está ignorando a diversidade da participação, que eu acho que também é uma palavra importante, que é exatamente o contexto ali da pergunta que foi feita pelo Vanilson, né? Como assegurar à população de rua uma participação no meio virtual? Então, a gente não é contrário ao ambiente virtual, até porque a gente sabe que o Covid trouxe uma novidade que a gente não estava acostumado e que a gente precisa lidar com os meios virtuais e que é a tendência de todo mundo. Mas qual é o papel do poder público? O poder público precisa universalizar o acesso à internet e a tecnologias. Se a gente não tem universalização de internet e tecnologia, eu não posso dizer que aquilo é um instrumento de participação, porque vai ser um instrumento que vai estar na mão apenas de algumas pessoas, né, de partes da população. E isso ainda é mais grave, pronto, exatamente nessa pergunta, mas isso ainda é mais grave nesse momento, porque é muito cruel, porque as pessoas estão preocupadas, né, em garantir a sua subsistência, e não preocupadas em garantir um instrumento de internet ou de tecnologia, e isso passa a ser mais grave, né?
do ponto de vista jurídico, a gente percebe que existem várias violações de direitos fundamentais que partem todas de um mesmo princípio, né? Ignorar a ideia de dignidade da pessoa humana e violação da participação popular, enquanto, vamos dizer assim, princípio máximo da Constituição, porque o artigo 1º fala soberania emana no povo, e esse povo não está apto a participar. Por quê? Porque lhe falta instrumentos. E por que lhe falta instrumentos? Porque a gente está pautado num sistema que ele é desigual. Então, assim, a gente precisa abrir os olhos para essa desigualdade. Eu não vou dizer que o morador do Tirol, porque ele conseguiu votar, que aquele voto não vale, não é isso. Eu só queria que todos os moradores, não só aqui do Tirol, estou falando do Tirol porque é meu bairro, tá certo, pessoal? Mas, assim, de todos os bairros pudessem ter a mesma perspectiva. Então, Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, todos os bairros e todas as pessoas interessadas em participar, né, que elas possam ter as mesmas ferramentas, as mesmas condições. Então, dentro do direito, né, a gente usa muito essa perspectiva de universalização. Então, o que seria esse princípio da universalização? Seria o poder público emanar esforços para garantir essa igualdade e essa universalidade para que o serviço público ele chegue para todas as pessoas. E, infelizmente, no tocante à internet, né, que é o que a gente chama de inclusão digital, hoje, na verdade, existe uma desigualdade digital, que foi o que a gente trabalhou nessa proposta do texto. É que eu não gosto de falar de exclusão, porque realmente é raro ter a exclusão, mas você não tem uma igualdade. Então, não posso comparar uma pessoa que tem um computador, que tem um acesso à internet, com uma pessoa que mal pega um Wi-Fi num celular, que quando acaba seu pacote de móveis, ela não consegue ficar 5 minutos no telefone. Então, assim, eu não posso dizer que o direito está sendo exercido da mesma forma. Então, é uma visão, às vezes, que aceita, né? Inclusive, nesse contexto atual, a gente teve uma decisão, a liminar ainda, é importante que seja dita, sobre a ação civil pública, que foi promovida pelo Ministério Público, né, 3 promotorias de forma conjunta, e foi ventilada a possibilidade de ocorrer a pré-conferência online, né? Só que para que isso ocorra, é essencial saber como que o poder público vai viabilizar instrumentos para toda a população. Se o poder público não conseguir viabilizar isso, vamos estar diante de uma nova violação. Então, não é que não pode acontecer, mas se vier a acontecer, precisamos pensar como que isso vai acontecer. E aí existem várias formas. Poderia alugar computadores, conseguir pacote de internet, ter algum hotspot na cidade, mas isso não cabe a mim. Inverteu, porque antes a presença era um movimento do cidadão. Agora o município tem que disponibilizar. Diga, Ruth. Giovana, eu queria fazer uma provocação a vocês duas, que eu acho que a gente tem que mudar agora o formato da nossa conversa. Eu acho que agora tem que ser mais assim, perguntando, respondendo, para ser mais fluir mais, tá certo? Para não ficar cansativo com a galera que está vendo. Então, eu queria fazer 2 observações e uma provocação para vocês duas. Ruth, você é da minha geração e a percepção que eu tenho de Natal, porque eu sou morador de Natal há quase 40 anos, a participação mais efetiva e mais longínqua que eu tive condições de participar dos movimentos sociais aqui no Rio Grande do Norte, em Natal especificamente, só foi sob plano diretor. Eu remonto às lutas da Pinto Martins, que foi onde tudo começou, né? Então, é lógico que essa luta ela foi intercalada por pontos que pararam, mas, assim, continuamente, os movimentos, a participação popular foi muito ativa na questão dos planos diretores de Natal. E o que nós temos hoje talvez foi fruto dessa luta, mesmo que a participação popular tenha perdido algumas batalhas ao longo dessa trajetória. E aí eu pergunto a vocês duas coisas. Primeiro, por que esse assodamento, o que é que está por trás da intenção da Prefeitura de Natal nesse assodamento de fazer uma discussão com a importância que tem o plano diretor de Natal, ou uma revisão do plano,
num momento que a prefeitura devia estar preocupada em abrir o hospital de campanha lá da Via Costeira, que não está aberto ainda. O que é que está por trás disso? Vocês que estão enfronhadas nessa questão. Segunda coisa que eu queria dizer a vocês é o seguinte: os movimentos sociais são acusados de engessar a cidade, especialmente as zonas de praia, as orlas. Os movimentos são acusados historicamente nessa luta de querer engessar a cidade e não permitir que a cidade cresça nessas áreas. O que é que você... Isso é fake ou fato? Ruth. Bom, a gente vai ver, depende de como você for ver o fake, mas vamos por partes. Primeiro, você tem razão, eu me referi no início da minha fala aos anos 80. Os anos 80, o marco, né, do que a gente conseguiu fazer nos anos 80 foi o movimento da Pinto Martins, que, por sua vez, tinha como fundamento a reação ao projeto da Via Costeira. Tá? Então, foi o projeto da Via Costeira que mobilizou a Pinto Martins e toda a sociedade, e daí sedimentou o movimento ambientalista na cidade e no Estado. Então, toda a luta ambientalista nossa tem raiz também ali. Aí, os ambientalistas que estiverem me ouvindo, os mais históricos, se encontraram comigo. Eu também era contemporânea, estudante naquela época, e participei disso, comecei ainda como estudante. Então, nós tivemos esse fôlego e tivemos várias conquistas. Olha, quando nunca, até hoje, são poucas as cidades do Brasil que têm regramentos urbanísticos que protegem a paisagem, que alguns chamam de plano de proteção da paisagem. Nós aqui temos essa proteção no plano diretor, que chama áreas de controle de gabarito, porque, na verdade, a motivação era que, já na década de 80, com a construção de edifícios verticais, você ia perder a relação entre espaço construído e espaço natural, olhando de perto o Parque das Dunas, por todo o entorno do Forte dos Reis Magos, tá? Então, toda a relação da faixa litorânea que temos, e que depois, na década de 90, se estendeu para o interior da cidade, o entorno do Parque das Dunas por dentro. Então, essa luta é histórica e é disso que a gente mantém. Então, quando diz que, vou inverter um pouco, o movimento social engessa, é porque há setores que não querem essa cidade. Ora, essa foi a discussão que nós fizemos no processo agora, acabamos de fazer no processo presencial. Como que uma cidade turística, que se vende pelo que é, culturalmente, ambientalmente, paisagisticamente, ela não defende os seus valores maiores, que é a proteção. Essa proteção não é dada na relação homem-parque. Na minha a escala humana, é dada por uma visão alta, tá? Uma visão mais ampla de onde eu estou para onde eu quero ver. Isso é paisagem em outra escala. Natal tem isso. E nós tivemos esse enfrentamento, e eu quero informar aqui a muita gente que está nos vendo agora, que tivemos algumas perdas. Agora, o assodamento. Já na época, no momento presencial, que foi essa concentração na segunda metade do ano passado, todo o segundo semestre, os prazos estabelecidos para que a sociedade se inteirasse, se mobilizasse para entender as propostas, ou até mesmo para fazer propostas, eles eram curtíssimos. Tivemos embates, conseguimos, inclusive, com o acolhimento da Promotoria do Meio Ambiente, esticar um pouco um prazo que foi estabelecido para fechar, por exemplo, em novembro. Se a gestão tivesse seguido o seu propósito, isto que estamos discutindo hoje teria se acabado dia 30 de novembro, em 3 meses, que não daria nem para fazer um terço na nossa perspectiva, considerando. Então, a quem interessa, depende de como as articulações são montadas para poder aprovar. Porque, como o processo, Giovana perguntou há pouco da participação, e eu quero esclarecer. Como a Ana Mônica disse, o processo de aprovação de um
de um texto legislativo que vai desenhar a cidade para todos, no caso, traduzido como plano diretor de ordenamento territorial, ele é muito mais completo, porque afeta todo mundo, em todos os lugares. Então, por isso que tem a exigência de diversas etapas, que foram estabelecidas por leis e resoluções nacionais. Então, ele estabelece o processo participativo por etapas, leitura da cidade, leitura comunitária, leitura técnica. Então, isso exige, né, a formulação e divulgação dos materiais para que nós, cidadãs e cidadãos, a gente possa se inteirar de todo esse produto. Quando a Ana Mônica se refere hoje à desigualdade digital, é que, por exemplo, alguns vão dizer, mas todo mundo tem acesso a celular. Mesmo que tenha, nem todos têm acesso a celular com a potência, com a capacidade de baixar aplicativos pesados. A maioria não vai ter, certo? E o processo de leitura de uma ferramenta, de um instrumento desse, que tem cartografias complexas, desenho de cidade, que a gente precisa entender, ela exige também equipamentos que o poder público tem que disponibilizar com a internet, acessível a todos. E inclusive, o Vanilson está dizendo aqui que Recife a internet livre nas praças, e Natal nem nos ônibus. Natal não tem isso. Natal não tem. E a maioria das cidades também não. Esse assodamento foi feito na forma presencial com a resistência de muitos, inclusive do fórum que esteve aí batalhando, todo mundo viu como foi o tempo todo no embate. Mesmo assim, o processo, aí voltando de novo ao processo participativo, porque, assim, a aprovação do plano tem um processo participativo no âmbito do executivo, que é neste que ainda estamos, e depois haverá, obrigatoriamente, um processo participativo no legislativo. E o desejo da gestão municipal era que este processo no executivo se encerrasse no fim do ano passado, para poder ir para o legislativo, e se encerrasse no legislativo até agora, maio no máximo. E aí não precisa dizer por quê. Porque estamos em ano eleitoral, certo? De alguma forma, o processo no executivo não foi concluído no fim de 19, e em março ele foi obrigado a ser suspenso, ainda inconcluso. E onde é que ele parou? Ele parou na discussão dos conselhos. Ainda estamos na etapa participativa que o executivo é obrigado a fazer. A última etapa, antes de enviar para o legislativo, é essa etapa da conferência final, que para a sua realização exige as pré-conferências. E como é que as pré-conferências são convocadas? Como é que se dá a representação da sociedade na conferência? Se dá por segmentos. Aí, nisso, o regimento tem lá. Tem gestão pública, tem empresários, tem sindicatos, tem entidades profissionais e acadêmicas e tem movimento social. Tá? Então, são os segmentos que são estabelecidos por lei nacional e que foram inseridos com os quais o Concidade se baliza, que foram inseridos no regimento do plano diretor. Pois bem, agora, neste processo remoto, vamos de novo ao assodamento. Né? No dia 5 de maio, agora, nós fomos surpreendidos com a chamada do Conselho da Cidade, que é esse conselho maior, que é quem conduz a conferência. O conselho chamou para uma reunião para alterar a resolução que disciplina a conferência. Então, a resolução que disciplina a conferência, para que a conferência pudesse ser realizada virtualmente. Mas isso não necessariamente pode ser considerado válido como alteração de regimento. Então, essa discussão que está em tela agora. Entre 5 de maio e hoje, 19 hoje, a prefeitura fez uma chamada para inscrição de delegados, sem informar como seria, sem esclarecer, sem disponibilizar. Essa inscrição de delegado foi na semana passada. De eleitores, professora. Não, a primeira foi de delegado. Inscrição de delegado na semana passada, sem informar as pessoas. E depois, este final de semana, 4 dias, incluindo fim de semana, inscrição para eleitores de delegado. Qual foi a dificuldade? Complicadíssima. Complicadíssima, porque exige comprovação de documento. Então, voltando para o que tem sido o nosso foco, da desigualdade. Movimento social. Digamos que eu
me inscrevi como segmento acadêmico e eu tenho acesso à informação. Tá? Então, eu posso, de casa, acessar o comprovante, que tem um vínculo com a instituição onde estou, mas o movimento social não tinha como conseguir documento para comprovar no sábado e domingo. E, para finalizar, tem uma informação que alguns delegados receberam, delegados já inscritos, né? E cuja validação da inscrição foi publicada 2 dias antes da inscrição para eleitor, e o novo cronograma, por isso que Ana Mônica ia falar no cronograma, houve inscrições para eleitores dos delegados das pré-conferências, que acabou domingo, a previsão de divulgação é até amanhã, quarta, dia 20, e eleição começando no 22, sem nenhum tempo para divulgação e sensibilização. Isso já está aprovado? Isso está na resolução, mas agora está suspenso porque o juiz atendeu o pedido do Ministério Público, tá? Então, isso foi. Então, agora, fechando, alguns delegados que estão próximos a nós receberam telefonemas, isso é uma denúncia que eu estou fazendo aqui, receberam telefonema da gestão pública, dizendo assim, ei, sua inscrição como delegado foi aceita, comece a procurar voto, antes de ter eleitores inscritos. Certo? Então, aí não dá para entender. E isso é um depoimento que muitos darão, né, para entrar. Então, eu não recebi, porque eu não sou delegada, mas alguns próximos que são delegados receberam. Tá? Então, a quem interessa esse assodamento, multiplicado agora nessa versão remota, difícil apontar, né, o dedo. Mas dá para saber que tem interesse, há um movimento crescente para que, com a possibilidade das eleições, aí é uma hipótese que eu estou lançando, ainda acontecerem este ano, é claro que a ideia é tentar ainda aprovar este ano. A quem vai atender, deixamos no ar a pergunta, porque o processo legislativo ainda teria que acontecer integralmente com participação, né, observando toda a estrutura da Câmara, como ela faz, a audiência pública. Vanilson Torres, de certa forma, está respondendo a sua pergunta e a pergunta de Hermínio. O que o prefeito quer, na verdade, é desapropriar as periferias litorâneas para entregar ao empresariado. E nesse sentido, faço até uma relação, a destruição, demolição do resmado, né? É porque é muito tema para a gente discutir, mas eu queria fazer uma observação só final, que tem a ver com como eu vejo este momento. A gestão pública, e com a fala de Ana Mônica, acho que com a provocação de Hermínio também. Algumas cidades no mundo já estão discutindo a cidade pós-pandemia. Né? Então, que não necessariamente é a cidade do transporte coletivo cheio como a gente tem hoje, é a cidade da bicicleta. Pode ser? Será a nossa? Algumas cidades do Brasil estão discutindo alternativas para digamos assim, atenuar isso que a pandemia expôs, a situação de vulnerabilidade de muitos territórios. Então, de repente, problema de saneamento, problema de água, problema de moradia, tudo isso veio à tona. Claro que nós já sabíamos, né, que o Brasil tem vários, mas de repente ela colocou que serão exatamente esses segmentos, ela expôs esses segmentos. Como gestor público e como sociedade, e a sociedade tem tentado fazer sua parte, o RN Solidariedade Covid é uma dessas iniciativas, a gestão pública, como planejamento, poderia estar provocando a nós, a cidadania, para pensar essa cidade do amanhã. Exatamente. Porque atentem por uma situação. O plano diretor que nós estamos desenhando e que queremos terminar empurrando, ele pensou numa cidade que tínhamos ontem, não essa cidade do pós-pandemia. Talvez a gente deve insistir em discuti-lo, mas fazer uma pausa, dizer, algumas coisas que discutimos aqui, será que cabe nessa cidade pós-pandemia? Nessa cidade da pandemia? Né? Teve algo que foi derrubado no processo participativo, está na minuta, e nós vamos continuar lutando para recuperar, é que houve digamos assim, como é que eu vou usar um descuido muito grande com esses territórios vulneráveis. Nós tínhamos, historicamente, uma luta que vem desde a década de 80,
de proteção desses territórios. Exatamente. E essa proteção vinha se dando com o instrumento que o Estatuto preconiza, que é as EIs, em alguns municípios, no nosso caso, as AEs, Áreas Especiais de Interesse Social, que são territórios que o plano diretor tem a obrigação de ver, considerando a cara de cada um. Como é a cara da favela X, como é a cara do conjunto de vilas do Alecrim, como é a cara do bairro X, que é popular. No caso, Mãe Luísa é a única ex que teve regulamentada. Certo? E a prefeitura nunca regulamentou essas áreas, embora a gente venha pautando. Pois bem, essas áreas estão aqui não, aparecendo para nós. Então, era um momento de, sim, olhar para o plano diretor, mas não necessariamente olhar tentando concluí-lo como ele se fechou, porque corremos o risco de estarmos desenhando um plano diretor para a cidade de ontem, não para a cidade de amanhã. E isso a gente precisa, a gente tem a oportunidade, neste momento, né, de, com a pandemia, pararmos e dizer, vamos ver se isto que estivemos construindo por 8 meses, mesmo assoldadamente, se ele atende essa cidade que iremos construir. Tem muitas coisas que colocamos lá que eu, pessoalmente, acho que não deveria mais estar. Agora, se eu estou sendo chamada para aprovar e votar, não vou ter tempo de discutir isso. Então, é por aí. Ana Mônica. E a live caiu para vocês ou foi só para mim? Só você, que tem internet que as forças ocultas tinham entrado e tinham derrubado a nossa live. Não, é porque, como a gente está muito implicado no processo, é muito complicado, eu entendo demais a professora Ruth, a gente não usar também esse espaço, que é quase também como um desabafo, para falar tudo o que está acontecendo, e é muita coisa. A gente passaria aqui a noite e a semana falando. Eu acho, que, como esse espaço é aberto, a gente pode até marcar outro, se vocês tiverem interesse, não tem problema. Porque isso é um instrumento que enfim, a gente está criando, mas não é específico para determinados temas, é aberto. Assim como a gente pode passar tecnologia para vocês e vocês puxarem no grupo de vocês, não tem problema. O que eu acho interessante nessa discussão é que, assim, nós temos uma cidade, Natal, que é grande, é uma metrópole, mas ela não é tão grande quanto Recife, Fortaleza e outras cidades. Tratar de Natal é difícil. Tratar de Recife, de outras cidades muito maiores, como cidades europeias, que já resolveram grande parte dos seus problemas, nem é mais tão difícil. E tratar de cidades pequenas, onde o tecido urbano ainda está, muitas vezes, está consolidado, mas tem uma área que nem sequer de expansão está sendo ocupada, né? Talvez seja até colocando isso para vocês refletirem. É isso aí mesmo? Eu penso, na verdade, que sempre vai ser difícil, não importa a cidade, e um pressuposto para que dê certo, né, para que a gente realmente tenha um planejamento estratégico que vise o futuro, que vise uma cidade para pessoas, né, eu acho que esse é um ponto importante, é pautado em alguns eixos, né, eu acho que o primeiro seria esse entendimento que o poder público ele precisa de ações integradas, é a ideia de administração dialógica, é a ideia que ele não pode ficar contra a população, ele tem que chamar a população para agir de forma conjunta. Outra questão importantíssima que eu vejo, e no nosso contexto isso fica bem evidente, é a transparência das informações públicas. Informações como, por exemplo, de saneamento básico aqui em Natal, a gente não tem. Quem discute isso muito bem lá na universidade é o professor Moretti, né? E tem outros professores que estão discutindo isso no fórum, mas se a gente não tem dados suficientes, fica difícil a gente propor, né, no âmbito legislativo, porque é muito difícil a gente dizer que é o instrumento legal que vai resolver os problemas. Então, eu falo como jurista, como advogada, a lei ela não resolve o problema. A lei tenta, minimamente, trazer o controle social, mas a gente precisa de um diagnóstico preciso, né? Então, nesses dias atuais, é muito importante que a gente reforce o papel da ciência, né? E para que a gente possa fazer um diagnóstico técnico correto, a gente precisa de informações. E não só no âmbito técnico, mas a população precisa entender o que está acontecendo. Até a disputa do plano diretor no ano passado, muita gente não sabia o que era o plano diretor, ou quais as implicações, e ficava realmente nessa discussão que não constrói, de que alguns segmentos queriam parar a cidade e outros queriam crescer, fazer com que a cidade cresça. Que isso já é também um problema, né, do ponto de vista científico, que é esse crescimento.
porque esse crescimento já foi comprovado que, se ele for desenfreado, ele não funciona. A perspectiva que a gente ainda pode defender é o desenvolvimento sustentável, ainda entendendo que essa concepção é passível de várias críticas, né, se a gente não trabalhar o ambiental com o social. Mas essas ideias, e por isso que eu estou colocando isso, elas vão ter que acontecer no Brasil, claro, com um recorte especial, porque a gente precisa considerar as desigualdades que são imensas, mas em outras cidades, né, eu tive recentemente lá em Portugal, no Porto, e eu via também uma dificuldade na revisão do plano diretor deles, que lá a estrutura é um pouco diferente da nossa, né, tem um plano de pormenores, um plano diretor, tem o ordenamento territorial, é um pouco diferente, não cabe a gente falar aqui, mas também era objeto de disputa e também tinha suas particularidades, e em outras cidades também a gente enfrenta isso. Agora, talvez o problema maior aqui no Brasil é a gente querer invisibilizar a desigualdade. Aí isso é muito complicado, porque enquanto a gente não reconhecer que a gente vive num país desigual, numa cidade desigual, no contexto aqui de Natal, e que a gente precisa propor medidas para a satisfação dos direitos fundamentais de todos, e não de uma parcela, a gente vai sempre estar barrando nos mesmos obstáculos. E nesse ponto, como a gente colocou a questão da ação ministerial, eu queria dizer que o Ministério Público, durante todo o processo, exerceu um papel muito importante, não só de fiscal da lei, mas também de defesa dos interesses coletivos aqui da nossa cidade. Então, não foi só essa ACP, né, existiram recomendações ao longo do processo, ao longo, inclusive, desses dias, que eu ia fazer aqui até uma breve cronologia, né, dia 19 de março, foi homologada uma relação no Diário Oficial com os candidatos. Dia 7 de abril, em São Gonçalo do Amarante, a gente teve uma reunião, uma assembleia virtual, uma audiência pública virtual para a leitura da cidade, que foi quando a gente realmente viu que isso poderia ser uma tendência e poderia acontecer aqui em Natal. Depois, dia 23 de abril, a gente teve essa convocação de uma assembleia extraordinária do núcleo gestor para discutir a revisão do PD para o dia 27 de abril. Essa reunião houve, né? Dia 30 de abril, saiu um novo edital com convocação de Assembleia Geral Extraordinária do Concidade para o dia 5 de maio. Importante dizer que nessa do dia 30 de abril já se falava de envio de link e QR Code apenas para os conselheiros por e-mail, ou seja, já quebra aquilo que eu falei antes, que as reuniões do Concidade são públicas e abertas. E no dia 6 de maio, a gente teve essa resolução, que é exatamente a resolução que foi combatida por meio dessa ACP, que já teve uma liminar deferida em partes, né, que trabalha com a ideia de rever essa resolução, exatamente porque a resolução 03, ela torna sem efeito a resolução 02, que era a que definia as regras de como se dará a pré-conferência e a conferência final do processo. Então, eu queria também colocar nessa perspectiva de participação, de legitimidade, incorporar que o Ministério Público ele foi também parceiro em alguns momentos importantes dessa questão. E aí, um ponto que eu queria dizer, talvez até de forma contrária à de alguns colegas, é que é super legítimo que as construtoras participem, que os empresários participem, que todos os segmentos privilegiados, eu não gosto muito dessa expressão, né, participem, mas a gente precisa também garantir que a população menos favorecida também participe, porque a cidade tem que ser de todos. E outro ponto essencial, né, é que a gente precisa pensar o plano diretor com todas as suas funcionalidades. Então, se fala muito, por exemplo, em verticalização da orla, mas não se fala, um ponto que a professora Ruth tocou, que é essencial, não se fala das AEs, não se fala que para a verticalização da orla é preciso acabar com a AEs, e isso vai impactar populações vulneráveis. Então, fazendo até uma autocrítica, talvez nós, enquanto acadêmicos, né, enquanto jurista, enquanto pesquisador, talvez a gente falhe um pouco e nessa comunicação, como isso chega à população. Então, fazendo essa autocrítica, eu acho que uma coisa que falta para a gente, talvez, é a gente conseguir uma linguagem mais simples, clara, para se fazer entender e pautar nessa educação popular a educação para que todos possam
participar. Eu faço muito essa autocrítica, alguns não concordam, mas eu acho que essa é uma questão que talvez a gente fique muito em termos técnicos e que não chegue para a população, e o discurso de crescimento, né, desenvolvimento, que é um discurso que muitas vezes é associado à melhoria de renda, né, melhoria de condição social, perspectiva de ascensão, é um discurso encantador, vamos dizer dessa maneira. Então, às vezes, isso pode ser um problema para a discussão da nossa cidade. Mas eu acredito que é possível a gente ter um trabalho mais dialogado com a prefeitura, com os diversos setores, e que a gente possa pautar todo o processo dentro da via, não só da legalidade, mas também da legitimidade, assegurando a participação de todos. Por quê? Porque eu entendo que direito à cidade não é só usufruir dos direitos fundamentais que estão na cidade. Por exemplo, moradia, lazer, transporte, não só isso, mas principalmente a perspectiva de vocês poder se apropriar da cidade e poder disputar os seus espaços. E o espaço do planejamento é, por excelência, um espaço em disputa. Falei demais. Não, eu queria concordar com uma coisa. Eu acho que vai ser difícil hoje, esse debate vai ser difícil sempre. Porque nós precisamos de 2 pilares para esse debate. Primeiro é de cidadania. Vocês sabiam que agora, para distribuir essa renda social da pandemia, foi descoberto que 4 milhões de brasileiros não têm nem registro de nascimento? Você sabe qual é a população do Uruguai? A população do Uruguai é 3,5 milhões de pessoas. Pois existe mais do que um Uruguai dentro do Brasil sem existir. Como é que um país desigual a ponto de 4 milhões dos seus cidadãos nem cidadãos são? Como é que uma discussão dessa vai ser fácil se existe cidadania? Uma outra coisa que vai ser difícil para hoje e vai ser difícil para sempre é que uma participação popular, ela precisa de cultura democrática. E nós temos uma matriz autoritária. Todo movimento social que busque algum controle e participação popular é visto pela maioria das administrações, pela maioria das gestões, como ameaça. Só para vocês terem ideia do que isso representa na prática, esse pequeno grupo de pessoas, somos só 70 num grupo de WhatsApp, nós somos vistos por alguns gestores como ameaça. Vocês acreditam nisso? Um grupo que é só para ajudar, não é para executar nada, não é para mandar em nada, não é para impor nada, pois a gente tem encontrado barreiras como se nós fôssemos ameaça. Só para vocês terem ideia de como esse debate de participação popular é difícil no Brasil hoje e será sempre difícil. Era essa a intervenção que eu queria fazer. Antes de passar para vocês, eu vou ler alguns comentários que estão aqui para depois vocês comentarem, tá? Essa de Humberto é enorme, eu vou deixar ela escondida, porque senão vai esconder vocês dois de baixo, que diz o seguinte: vou botar de qualquer jeito, não seria interessante exemplificar casos de processos urbanos inclusivos, ele corrigiu depois, inclusivos, nos quais foi possível contemplar interesses populares, forma estética, bem como soluções ecológicas e sustentáveis para a cidade? Que experiências poderiam servir de parâmetro para dizer o que queremos? Essa é uma pergunta, e depois tem alguns comentários que eu acho que era interessante. Um aqui da minha colega administradora, que assim, fundamental discutir um plano cicloviário para Natal, que eu sei até quem é, que ela está escondida no RN Convido, não como lazer, mas como alternativa de transporte limpo e poderia ser seguro. E que poderia ser seguro. Aí tem uma outra, Vanilson faz vários comentários, tem um outro aqui que é de Francisco Iglesias, que diz o seguinte: interessante, a prefeitura interfere na escolha dos representantes da sociedade civil, mas a sociedade civil não interfere na escolha dos representantes do Estado. A Miriam diz o seguinte, cadê a Miriam? Em relação à fala de Ana Mônica, é preciso garantir que todos participem. Então, é preciso garantir a participação daqueles que têm dificuldades de participar, incluir a todos. Vanilson diz: concordo plenamente com você, Ana Mônica, sem linguagem acessível não dá. Chico Iglesias
com a experiência global do Covid, não era para estarmos fazendo a mesma política urbana e ambiental e econômica? Ou não era para estarmos fazendo, acho que ele está afirmando e não perguntando, né? Chico Iglesias ainda, Francisco Iglesias, não era o momento de parar tudo e ter novas reflexões sobre a cidade que queremos? Bruno Costa diz, excelente debate, parabéns pela iniciativa. E Vanilson chama atenção para a palavra cidadania. Acho que a gente tem que ir encaminhando para o final, né? Passa a palavra para a Ruth, vamos desaparecer eu e Hermínio aqui por enquanto, vocês concluem e a gente volta só para encerrar. Vamos ver se a gente obedece o tempo. Concordo plenamente com as observações que foram feitas aí, principalmente as mais que fizeram perguntas, né? E eu queria dizer para Humberto, assim, em Natal mesmo, nós avaliamos que nós temos experiências positivas, né? Que nós temos garantido essa cidade com esse meio ambiente protegido. O plano diretor, desde a década de 90 e reafirmado em 2007, a gente tem as zonas de proteção ambiental, que garante esse cordão verde que a gente tem. Então, do ponto de vista ambiental, nós temos isso. O mais complicado, e aí não é só Natal, é o Brasil inteiro. Quer dizer, quando a gente está falando, reclamando da necessidade de ações afirmativas, né, para as populações que vivem em territórios vulneráveis, não quer dizer que a gente está reclamando agora. A gente vem reclamando sempre. E uma resposta a essa reclamação veio com o reconhecimento da especificidade dessas áreas e da necessidade da gestão pública adotar ações específicas, políticas específicas para esses territórios, que é o que nós chamamos de áreas especiais de interesse social. Fizemos? Não, não fizemos. Em Natal tem um bairro, né, que hoje é reconhecido como área especial de interesse social, Mãe Luísa, que é exemplo Brasil afora. Ele não tem problemas? Claro que tem, porque existem inúmeras outras necessidades que a gestão pública nunca atendeu. Né? Nosso colega Ion vive na bandeira, e ele tem toda a razão, pela inclusão a partir dos equipamentos públicos, a partir da cultura, várias ações que nunca foram feitas. Então, eu estou dando um exemplo de um bairro em Natal que conseguiu avançar um pouco, mas que não é suficiente, porque a pobreza continua imperando, o descaso, né, com a população mais pobre, continua. E no Brasil, na América Latina, isso de forma muito afirmativa. Mas a nossa pauta é, sempre que aparece a discussão do plano, a gente tentar reafirmar isso, acreditando que isso é sempre possível. Então, alinhando com o que Iglesias e outros perguntaram, de redefinir, é o que eu estou avaliando. A gente precisa redefinir a nossa relação com o tempo e espaço, né? E romper, né, com esse modo de fazer cidade, de pensar cidade que tivemos fazendo até agora. E se estamos no meio de um plano diretor, é o momento talvez da gente parar e dizer, será que agora a gente consegue? Tá? Então, a gente tem que buscar construir e executar, que isso é o mais difícil, políticas públicas que não sejam assim, apenas as impositivas, unilaterais, né, que buscam atender apenas a interesses de alguns grupos, né, e voltar a buscar, por exemplo. Então, eu tenho claro que esse nosso modo de fazer, ele tem que ser repensado, mais do que nunca com a pandemia. Então, de repente, a ideia que tínhamos mudou de direção. A ideia de vida cotidiana, qual é a nossa ideia de vida cotidiana no espaço público? Até quando é que a gente vai recuperar aquela nossa ideia do espaço público, as praças, os parques plenos? Vamos querer, sim, mas vamos querer sobre outros patamares. A gente tem que estar pensando nisso. Tá? Então, porque senão a gente está parado no tempo e fazendo de conta que nada está acontecendo. Então, vamos discutir, como a Ana Mônica buscou, nas pequenas e médias cidades, a ideia de fazer um planejamento que pode ter, sim, no seu carro-chefe o plano diretor, mas que tenha outros projetos específicos.
tá? E nas localidades das grandes cidades, como essa nova cidade. Então, eu entendo que, neste momento, pensar a cidade no contexto da pandemia, atrair a sociedade para isso, é tentar avançar nesse processo. Tá? E aí, se pudermos conciliar algo que está posto no plano diretor, que viemos discutindo até 2 meses atrás, a gente recupera. Tá? Então, eu acho fundamental que a gente comece a pensar nisso para não continuar a seguir nessa, como é que alguns têm usado essa expressão, recuperar dessa expressão, nessa marcha da insensatez, de fazer de conta de que nada está acontecendo, porque esse chamamento da gestão para fechar o processo de discussão do plano diretor no executivo nesse formato é um absurdo. Então, eles deveriam estar pensando como a gente pode se ajustar nesse processo. Então, e aí eu entendo que podemos fazer isso. Ana Mônica, você agora. Então, conclusões, né? Então, respondendo às perguntas, o próprio caso de Natal, né, seria um case de sucesso, né, sabendo que teve aquele problema com a Operação Impacto em 2007, mas a gente fala da mobilização e do resultado da lei em si. E eu sempre pondero que a gente pode sempre trabalhar na perspectiva futura a partir de 2 eixos, né? O primeiro é o da educação. Não é porque eu sou professora, mas eu sempre acredito que a educação transforma, e no nosso contexto, eu acho que a gente tem que mobilizar pessoas, entendendo que isso é uma ação coletiva e não uma ação individual, para que todo mundo possa entender o que é o plano diretor e conseguir compreender quais são as ilegalidades do processo, se elas existem, por que elas existem e o que está sendo violado, para que não haja, né, num senso comum, de ser pessoas que são contra ou a favor do plano diretor. O discurso, às vezes, é tão raso que não se compreende nem que é uma revisão de um instrumento que já existe, né? Então, se é uma revisão do instrumento que já existe, a gente vai revisar aquilo que está defasado, aquilo que merece um melhor detalhamento, mas não é um novo, né? É uma revisão e não o que é novo, como alguns querem defender. Então, eu acho que o primeiro ponto seria o ponto da educação, a gente tem que trabalhar com isso, e eu acho que isso é um ponto importante. O outro ponto da participação política e do envolvimento, eu acho que é um pouco do que a gente está fazendo aqui, né, cada um nos seus espaços, tentar poder dar voz a essa discussão, a importância disso, e fazer com que cada vez mais todas as pessoas participem. Claro que vamos ter limitações, somos diferentes, vivemos contextos muito diferentes, e essa Covid, né, a pandemia, ela foi importante. Por que eu digo que ela foi importante? Não estou dizendo que foi boa, não é isso, mas é porque serve para a gente repensar. São nesses momentos de crise que a gente para, né, tudo que a gente está fazendo e passa a enxergar com outros olhos. A gente tem que mudar a forma com que a gente está trabalhando e a gente precisa enxergar. Fazendo até uma analogia ao poema de Carlos Drummond de Andrade, né, a pergunta agora, e agora, José? José para onde? Então, a gente precisa compreender, eu estou fazendo, claro, com analogia poética, não quero colocar o que está acontecendo de uma forma gourmetizada, nem idealista, não é isso, eu sei que é uma tragédia, a gente está falando de pessoas, de mortes, mas da perspectiva humanitária, humana, a gente precisa ver que aquele caminho da normalidade não é o que a gente quer para a gente precisa repensar o desenvolvimento sustentável, repensar as cidades, né? Por isso que já tem tantas iniciativas de qual a cidade que queremos pós-pandemia, porque isso muda perspectivas muito claras. Agora a gente quer mais espaço, porque vamos ficar mais em casa, tem a questão da proximidade, tem a questão do transporte, tem muitas questões que eu acho que isso ficaria para outra live. A gente pode fazer uma outra live, qual a cidade que queremos pós-pandemia, porque a gente não vai ter tempo, penso eu, para discutir essas perspectivas futuras. E que, com certeza, as bicicletas, né, as ciclovias, elas precisam estar associadas, acho que foi uma das perguntas, eu não lembro de quem, peço perdão por isso, mas, com certeza, dentro do planejamento da mobilidade urbana, a gente precisa pensar em
outras alternativas. Bom, seria isso, assim, eu não falei tudo, mas é porque eu fiquei com medo do tempo, já está muito... Nós já passamos 1h25. Pois é. Mas, enfim, eu acho que essa discussão dá desdobramentos, essa proposta que você fez me encanta, você imaginar o cenário que vai ser pós-pandemia, que cidade é essa que nós temos e que cidade é essa que vamos caminhar para ter. Seria interessante. Hermínio, para encerrar... Eu queria só, para encerrar... Eu vou me levantar só para fechar a minha janela. Primeiro dizer que, de fato, nós vivemos um ponto de inflexão na humanidade. E os pontos de inflexão, eles precisam ser respeitados em todas as óticas das relações humanas. Então, o plano diretor ele não pode ser discutido numa cidade que morre tanta gente por Covid hoje. Ele não pode. Essa discussão ela tem que ser interrompida. Eu queria prestar minha homenagem a todas as pessoas que lutaram a vida inteira para a gente ter uma cidade melhor, uma cidade mais humana. E eu queria, em nome de Ruth, expressar esse agradecimento a todas as pessoas que não cansaram de lutar por uma cidade melhor. Muito obrigado, Ruth, pela Natal que nós temos hoje. Eu queria dizer, e eu acho que nós todos devemos para que os direitos difusos da sociedade sejam respeitados nos planos diretores ao longo do tempo. Então, muito obrigado às intervenções do Ministério Público, especialmente o Ministério Público ligado ao meio ambiente. Muito obrigado pela sensibilidade e pela defesa dos direitos da sociedade. E, por fim, quero agradecer aos juízes que têm a sensibilidade de perceber um momento de gravidade como esse e tomam uma decisão para interromper um processo assodado que não tem a menor condição. Nós não temos espírito, nós não temos ambiente para a gente discutir um tema tão importante para as nossas vidas para os próximos 10 anos, numa pandemia como essa. É assim que me despeço. Obrigada a vocês, novamente, pelo convite. Né? E vamos fazer outra, né? Vamos fazer outras pautas. Acho que a gente... Essa da cidade, como é a cidade depois da pandemia, acho interessante. Eu acho que a gente tem que discutir isso em tudo. Como é que vai ser a economia, como é que vai ser a cidade. Eu acho que essa questão, a gente tem que estar começando a pensar de como é que a gente vai sair dessa. Porque as coisas não vão ficar do mesmo jeito. E me lembrando agora de Graça Leal, quando ela diz assim, eu não perco a esperança jamais que a gente ainda vai conquistar um mundo melhor, né? E é isso, agradecer. Muito bom conhecer você, Ana Mônica. Ruth, como sempre, maravilhosa. Hermínio, muito obrigada. Obrigada, foi um prazer, gente. Aluno, tá só obrigada. Maravilhosa. A Ruth era proposta do nosso curso. Um beijo, muito obrigada, gente. Tchau.